Aí tá gravando. Quero primeiramente agradecer a presença do Marcos, do Thiago, Lucas, a Ana, o Diego. Essa vai ser a nossa primeira entrevista do Mais um Café. Hoje com um dos idealizadores disso tudo, né? Um dos principais articuladores que fizeram isso ser possível. Esse é o professor Marcos Antônio Mendonça Marrocos, que é graduado, mestrado e doutorado em matemática a graduação e o mestrado foi na UNB, o doutorado foi na USP, então ele se tornou professor da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, então desde 2014 é professor da Universidade Federal da ABC, de onde eu faço parte também, e recentemente, em 2016, fez um pós-doc no Instituto Fourier, na França. Marcos, quero começar aí que você fale primeiramente quem é Marcos, o que veio antes da UNB, antes da graduação, e vamos seguir Legal. nesse caminho. Pessoal, eu tenho que primeiro agradecer o convite, extremamente honrado de fazer parte do grupo mais do que qualquer coisa. Claramente, eu não tinha energia para pôr isso de pé, eu só ficava cantarolando para ver se alguém comprava a ideia e, de repente, deu tudo certo, os astros se alinharam e estávamos todos no mesmo lugar, com o mesmo espírito, né? Então, esse grupo do Mais um Café, muito mais uma das maravilhas do universo. Deu tudo certo na hora certa. Eu espero que a gente siga longa vida ao Mais um Café. Muito legal, pessoal. Realmente um prazer. E que bom, eu também fico feliz de dar essa entrevista, porque nós temos colegas, vocês, inclusive, e outros colegas professores que têm carreiras meteóricas e fabulosas. E eu sou uma pessoa do trabalho, que sou resultado de bastante trabalho apenas, né? Dá para fazer mais? Não sei. Eu fiz naquele momento o que eu julgava prazeroso, curioso, que é o que motiva qualquer cientista, né? E a minha carreira foi guiada muito mais pelo interesse de aprender do que pela responsabilidade com carreira. Isso veio só depois. Por isso que eu tenho aqui o prazer de falar isso para vocês, porque eu comecei a minha graduação em 1999, já se vão bastante tempo, pressionado pela família para fazer engenharia, só que chegou na hora de marcar o X, né, que tem um momento de passagem adolescente que é terrível, que antigamente tinha, né, agora é mais múltiplas opções. Antigamente era só uma. Tem que fazer um X lá, rapaz, na hora do vestibular. E esse é um momento muito sério na vida do adolescente. E aí, na hora de marcar esse X, eu marquei o X da matemática, né? E aí é curioso, porque eu tinha pouca noção do mundo da matemática em si. E eu marquei lá, né? Porque eu gostava do assunto desde sempre. Para você ver o nível de responsabilidade com que eu fui fazer o vestibular, né? Porque, claramente eu tinha noção que fazer um curso que me proporcionasse uma carreira sólida, talvez fosse sólida, eu quero dizer, no sentido mais tradicional. Ia ser mais seguro. Mas eu optei pelo prazer do assunto, né? Só uma curiosidade, você é candango ou você é goiano? Não, eu sou candango. Candango é uma expressão que se usa para as pessoas do tempo da construção de Brasília, que ficou, né, adiante, mas eu já sou filho de Brasília. Né? Eu tenho 40 anos, então, na verdade, eu não sou exatamente a primeira geração dos filhos de Brasília, mas eu sou nascido e criado lá, né? Até os 25 anos de idade, eu morei em Brasília, depois eu saí e não voltei mais. Mas não por nenhuma outra razão que essa, deixa a vida me levar, né? E foi me empurrando, eu fui simplesmente aceitando os sabores dos ventos.
Mas essa parte antes da graduação, ou até mesmo durante a graduação, eu sempre gosto de contar essa história, porque eu fui motivado por colegas, pelo ambiente muito frutífero da Universidade de Brasília. Eu tinha e tenho colegas que são, assim, pessoas ímpares, são pessoas da mais profunda intimidade, assim, né? Quer dizer, não sei se estou usando a palavra correta. Fala aí, Mas foi Marcos, esse alguns professores ambiente. que inspiraram lá em Brasília. Tem alguns nomes lá que a gente conhece, que pode ter inspirado lá. Tem assim, o que acontece? O grupo dos amigos que foi realmente decisivo, sabe? Assim, na graduação, eu já era colega do professor Rafael Grise, que foi meu colega de doutorado também. Nós fizemos disciplinas juntos, né? E é o que eu estou falando, pessoas com talento absurdo, né? Mas, inclusive, o Rafão, e eu, o Rafão, me permito chamar assim, por conta que quem é Grise? Não conheço, eu conheço o Rafão. A gente tem uma história parecida, que nós começamos lecionando no ensino médio. Então, eu era professor de cursinho lá em Brasília, e eu também experimentei a sala de aula no ensino fundamental, no ensino médio, no cursinho e na graduação. Então, eu me sinto muito realizado de ter passado por todas essas experiências, né? Para, inclusive, entender que são profissões diferentes, muito diferentes, as habilidades são outras, né? Então, antes disso, antes de decidir pela vida acadêmica, eu fui forjado, né, na vida prática, né? Então, a experiência nos cursos pré-vestibulares em Brasília foi extremamente rica, pessoal. Eu gostaria realmente de gastar alguns minutos contando para vocês essa história, que eu comecei num cursinho beneficente, né? Que era bem baratinho, para pessoas com dificuldade financeira, e que dava oportunidade para os estudantes de terem uma pequena remuneração ali na graduação. Então, eu comecei nesse tipo de ambiente profissional. E aí eu devo contar para vocês que ainda sou uma pessoa tímida. Assim. Então, para mim, foi extremamente disruptivo entrar na sala de aula com aquela idade. Tinha colegas que davam aula particular, sei lá, desde os 16 anos, então eles já tinham esse trato, né? Eu gostava de discutir com amigos, eu nunca fui remunerado para dar aula particular. É mentira, eu tinha um aluno que ficou cativo, né? 2, cativo, assim, anos. Que é convivência, não é mais professor-aluno. Mas essa fase foi muito rica, pessoal, porque eu estava desenvolvendo uma habilidade de lidar com o estudante, que era fantástica. Então, me apaixonei por isso primeiro, né? Então, era assim, a ideia era, aprende matemática num dia e no dia seguinte ensina, entendeu? Você fala, mas por que você está falando aprender? Você ainda não sabia? É porque é diferente. Estudar para você, estudar para transmitir é diferente. Então, você precisa revisitar, né, o assunto para formatar uma maneira de transmitir. Então foi muito rico para mim. Eu aproveitei essa fase de maneira intensa, intensa. Isso tem testemunha, você pode confirmar com o Rafão. Eu realmente me dedicava ao cursinho. Assim, horas, eu trabalhava cerca de 12, 13 horas no cursinho. E eu devo dizer para vocês, se vocês me permitem, Tiago, olha que legal. Eu trabalhava de 10 a 13 horas dentro do cursinho, mas não era com atividade só. O que eu quero dizer isso? Não é para você pegar e dar aula de ciclo trigonométrico 17 vezes na semana. Não era isso. Por quê? Porque eu dava aula e eu ficava no cursinho para ajudar os estudantes. A gente tinha cultura de professor monitor, sabe? Então é aquela coisa, e agora? Não, olha, tinha professor mais experiente que falava, não faz isso, que senão os alunos perdem o respeito por você.
Eu era totalmente contra isso, é o contrário. Se eu tenho ali o termômetro do que eles me dizem quando estão estudando, eu vou para a sala, levo isso e eu ajudo o resto. Então, essa era a minha ideia. E eu fiz isso Essa é uma característica que intensamente. você preserva até hoje, né, com os alunos, né? A gente vê isso no dia a dia, né? O Denis e o Diego podem ser um pouco mais, e o Lucas também, né? Mas você preserva essa característica de contato com o aluno, de uma boa amizade até hoje, né? Ah, sim, porque eu acho que eu gosto de entender a dificuldade do cara e estar presente ali. Porque eu acho que o momento de sala de aula é um momento muito importante, daqui a pouco a gente pode conversar sobre isso, mas a gente precisa, para ser completo, ter essa aproximação. Eu realmente gosto, né, de ter contato com o estudante. Nessa época dos 21 anos, 20, eu comecei quase com 21, mas com 20 anos, até os 25, eu trabalhei em cursinho intensamente, querendo, de fato, aprender a profissão, né, mais do que matemática. Vou contar uma historinha boba. Logo quando eu entrei no cursinho, eu entrei como monitor, como todo mundo. Aí tinha uma prova do IME, do Instituto Militar de Engenharia, que são questões assim, extrema dificuldade técnica, né? Você precisa estar treinado para fazer aquela prova. Foi nessa hora que eu tive um pequeno insight individual, que eu acho que deve ser comum a todo mundo, né? Mas que eu tive um insight individual, que é assim, o professor não é exatamente treinado para executar aqueles exercícios. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, então acho que eu vou fazer isso também. Eu vou me condicionar a fazer tal coisa. Sabe aquela história do professor de... Como é que fala? Agora tá moderno isso, né? Do personal trainer barrigudinho. Eu não queria ser assim. Eu queria ser o cara... Não, passa aqui. A gente faz esse menino rapidinho aqui, né? Porque eu estava condicionado a... Então, Olimpíada é algo também fascinante. Mas, pessoal, você se condiciona àquilo. Você entende? É diferente de você conhecer matemática e resolver um monte de problema. Então, isso eu gostava de entender matemática. Assim, por conta dos meus amigos que tinham essa mesma filosofia. Às vezes dava certo, às vezes não. Eu precisava insistir mais. E assim eu comecei na vida profissional. E aí eu consegui atingir uma certa reputação no mundo de cursinho, que na época de sair para o doutorado, já para finalizar essa parte da entrevista, né, da minha vida, foi extremamente duro para mim abandonar toda essa conquista dura, com muito trabalho, com muito suor, em Brasília, né? E o que mais te motivava aí? Era você ver os seus alunos passando numa universidade? Era simplesmente conseguir resolver os problemas dos seus alunos? Não, quer dizer, eu gosto de pensar que eu não sou necessariamente uma pessoa rasa. Eu gosto de pensar que eu tenho certa multi-interesses. Então, eu adorava ser desafiado, né, fazer aqueles problemas intrincados lá. Né? E pode ser uma surra na autoestima, você ficar brincando com aqueles meninos lá. Né? Uma hora, depois eu vou mostrar uns para vocês aí, vai ficar pensando um bom tempo. Aí o que acontece? Isso eu gostava individualmente. Mas eu gostava do fino trato com as pessoas também. Isso eu gostava demais da conta. Que, vamos lá, vai ficar gravado, né? Mas o meu segredo era o seguinte: quando eu me frustrava na universidade por não conseguir ter um desempenho que eu achava adequado, né? Eu ia para o cursinho, porque lá eu conseguia satisfazer também o meu desejo de contribuir, sabe como é que é? Era assim, eu falava, não, eu vim aqui ajudar vocês, porque hoje deu tudo errado na universidade, então eu vim para cá. Eu falava isso, porque eu ficava lá com os estudantes. E perceba que isso não era uma questão de remuneração, né? Eu era um mau exemplo dentro do cursinho, porque isso não era contabilizado. Aí todo mundo falava, pô, o Marcos está acabando com a gente, porque ele faz essas coisas aí, ele não está recebendo para isso. Mas não era que eu queria ser, sei lá, né? Não sei nem o nome. Meu interesse era aprender o quanto antes. Então eu tinha essa paixão e quando eu fui fazer doutorado,
eu sofri um pouco. Um ponto, Marcos. Sofri, Essa sofri questão bastante. do cursinho, você ficou até o mestrado, depois... Fiquei, e junto com o mestrado, foi um negócio assim, alucinante. E nesse ritmo que eu falei para vocês, essa parte do mestrado é bacana. Deixa eu contar para vocês o que não é a aleatoriedade da trajetória da nossa vida. Lucas, você vai gostar dessa. Era assim, passei eu a graduação ali, humildemente, estudando os assuntos de interesse próprio, né? E aí eu era apaixonado por teoria dos números, cara. Veja você. Assim, eu era encantado por teoria dos números. Mas o que acontece? Não sei o que aconteceu, que a coisa virou de um jeito, eu vou contar aqui para vocês. Aí era assim, o curso de matemática costuma ser duro para muita gente, né? Quer dizer, tem umas disciplinas que são, assim, divisores de água. Na UNB, a disciplina de análise era um divisor de água na matemática. E a turma antes da minha foi a turma do Rafão. E era um professor, assim, um mago. Um mago. Chamava Wellington Santiago, que foi meu professor de cálculo 3. Nossa, ele era incrível a profundidade com que ele ensinava os assuntos. E ele levou um nível muito no curso de análise dele. Hoje eu, como professor, entendo que na turma tinham pessoas que eram boas de fato. Tinha o Rafão, tinha um outro colega nosso, Ricardo, que era assim, são pessoas que estão em outro patamar. E o professor, sabendo disso, ele fez o quê? Toma-lhe o sarrafo lá em cima, né? E os outros? Ai, meu Deus, e os outros? Não, o Wellington era um cara justo. Não era assim, vai lá, trabalha que vai dar certo. Mas vocês entendem mais ou menos o que eu quero dizer. Trabalha que vai dar certo. Vai aparecer o número lá meio ruim, mas a gente não se importa tanto com esse número aí. Vai trabalhar lá. É mais ou menos assim. Então ficava o Rafão e o Ricardo nas cabeças e o resto lutando para tirar a cabeça para fora d'água. E eu e a minha turma vendo aquilo e só imaginando, rapaz, isso daí é a gente. Próximo período somos nós. O que a gente fez? Eu e os meus amigos mais próximos, todos os amigos, o Rafão também. Né? Vamos adiantar esse negócio, né? A gente antecipamos o curso de análise um período antes que a gente falou, a próxima P somos nós. E aí, o que aconteceu, pessoal? Deu certo. E aí, teoria dos números ficou. Eu comecei a ter um transe nessa época, né? Na graduação, você aprende as coisas tudo compartimentado, né? Você não sabe que tá tudo junto logo ali, né? Aí eu descobri uma coisa chamada teoria analítica dos números. Aí foi, meu Deus, que paraíso, né? Quer dizer, os argumentos que eu consigo fazer com os problemas que eu tenho interesse em aprender. Aí curvas elípticas, eu era absolutamente fascinado por curvas elípticas. Aí no mestrado, quando eu estava acabando a graduação, tinha dois professores, um de teoria analítica dos números, que era o Nigel Pitt, excelente também, professor lá da UNB, e outro algebrista famoso, que é o Pavel Zaleski, que o Thiago conhece, né? Então, nessa época, eles estavam querendo estudar um problema em comum que tinha entre os pré-requisitos teoria analítica dos números e grafos. E aí eu falei, puxa vida, agora é a hora, né? Aí eu peguei esse assunto, fui lá, falei com ele, eu queria só conhecer um pouco do que você faz, falei com o Nigel, né? E aí, pessoal, ele me falou, olha, tem um projeto com o Zaleski, pega esses livros aqui. E foi nessa hora que eu perdi as rédeas das minhas escolhas e deixei a vida escolher por mim. Olha, Lucas, nessa hora não fui eu mais que escolhi, foi, entendeu? Vou te contar por quê. Eu estava trabalhando intensamente num cursinho voltado para os cursos mais difíceis de passar lá em Brasília, que chamava Dynatos. Então, ou seja, o pessoal que se prepara para medicina, para direito, para engenharia elétrica, eles são atletas. Entendeu? Para passar no vestibular em Brasília, você precisa ser atleta. E eu era lá o treinador dos atletas. E aí, pessoal, não dava. Eu tinha que escolher, de fato. A minha capacidade, né, de trabalho não comportava aquela intensidade no curso pré-vestibular e um mestrado em uma área onde eu estava iniciando
do início. Aí o que aconteceu? Aconteceu que durante esse período do meio da graduação, as disciplinas de análise foram fluindo para mim naturalmente. Depois que eu passei da fase de arrebentação sozinho com os meus colegas, aí o negócio flui, né? E aí EDP foi facinho, essa matemática para física foi facinho, quer dizer, a coisa foi fluindo. E aí eu tinha uma que escolher as duas áreas. Tinha um professor que eu adorava de EDP, adoro até hoje, que chama João Carlos Nascimento de Pádua, meu mestre. Uma pessoa com uma erudição infinita. Você perguntava para ele de um assunto, ele te dava os livros, as páginas, os capítulos, falava o que tinha. Eu falei, o cara leu todos os livros, né? E aí é fantástico. A sua área, então, fala um pouco da sua área, assim, é equações diferenciais, é análise? Então, nesse momento, eu larguei teoria dos números, que eu tinha que realmente me dedicar intensamente, e a vida me fez escolher EDP. E aí foi fantástico. Nessa hora, eu estudei EDP com o João Carlos, ele sabia que eu trabalhava, todo mundo me ajudando. Então, assim, eu tenho um cercadinho de anjos da guarda, quer dizer, tem histórias homéricas para contar do Rafão aqui na USP, tanto que ele me ajudou. Marcos, o Diego tem uma pergunta para fazer, mas antes dele fazer, eu quero perguntar só uma coisinha aqui. O Magalhães estava lá nessa época? Aqui, foi meu professor, o Célio Magalhães foi meu professor. O Magalhães é muito famoso pela hipótese, né, de Costa Magalhães em EDP, né? Sim, então, e ele é uma pessoa que passou por opção própria. O Célio ia ser fantástico no que ele escolhesse fazer. Em algum momento da carreira dele, ele decidiu se dedicar à docência. E fez isso de forma brilhante, encantadora. Ele tem um livro de cálculo 3 que diz bem quem o Célio é. Mas ele tinha um quê de comprometimento com a graduação, que é um negócio belíssimo. Os programas dele, a quantidade de alunos, engenheiros que o Célio formou, era incrível. Assim. Além de ser uma pessoa maravilhosa. Não, pessoa. Não, posso contar uma historinha? É um segredo aqui, ele pode ficar uma fera, né? Vou contar um segredo. Eu fui professor de uma aluna que era filha de uma das ex-namoradas do Célio. Não, eu tratava essa menina como uma princesa, né? Porque o meu ídolo, como assim, né? E aí você fica curioso, né? Peraí, me conta aqui como é que era, né? Veja você a maluquice, né? E a pessoa, a menina jovem estudante também era fantástica, assim. Eu sou uma pessoa de muita sorte, realmente abençoada mais pelas pessoas em minha volta do que por mim mesmo. Foi fantástico essa época. O Célio foi meu professor também, assim como uma porção de gente de mais alto nível. Você falou em segredo, né? Mas você sabe que está sendo gravado, né? Eu falei brincando que essa é uma história em off, que fica em on, que é muito legal. O Célio, que é um professor marcante na vida de todos nós, né? Então, você sabe que quando o entrevistado é bom, ele antecipa a pergunta dos entrevistadores, né? Os meninos aí são testemunha que eu coloquei essa história do seu ponto de virada lá da teoria de números para curvas elípticas. Então, você acabou com minha pergunta. Muito obrigado. Mas, assim, você vai contar um outro ponto de virada, né? Que foi da análise para um pezinho mais na geometria. Mas eu quero voltar um pouquinho, só para a gente finalizar aquela parte da Origens, né? Do Marcos Begins, que seria... Quando você despertou interesse em assuntos de matemáticas, né? Foi durante aquele movimento de se relacionar com estudantes, de ensinar, ou já era um negócio antes, que você já refletia sobre coisas antes, legais, né? Assim? Não, Diego, você tem razão, era antes. Mas assim, é isso que eu tô te contando. Eu sempre converso muito com meu irmão isso, né? Meu irmão chama Paulo, mas eu chamo ele de Guto, né? Eu sempre falo assim, Guto, nós somos brasileiros médios, cara. Quer dizer, veja aí o que acontece com o brasileiro médio. Estamos lá, nós. Nós estamos nesse grupo, infelizmente. Seja lá o que isso significa. O que eu quero dizer com isso? Que eu comecei em matemática como todo mundo, né? Você vai bem nos exercícios, se encanta em resolver exercícios, e aí você é alçado a um posto diferente dentro da sala de aula, né? Por conta desse gosto estranho de
gostar de resolver problemas. E aí você sempre vai encontrar um bom professor, eu espero que isso aconteça com todo estudante, que fomente isso em você. E eu passei por isso. E na Então, sua aquela coisa de... época, só para complementar, como é que era? O pessoal tinha desmotivação com matemática desde novo? Você era uma exceção que gostava de matemática com outros Então, eu colegas? estudava num colégio estruturado, né? Muito bom colégio, particular de Brasília. Em casa, eu tive também a sorte de, em casa, as pessoas meus pais darem muito valor ao estudo, né? De forma geral. Escolhe lá e estuda muito. O conselho dentro de casa sempre foi isso. Escolhe e segue, né? Então, na minha escola não tinha exatamente, como é que a gente fala? Uma catalisação de potenciais em ciências, não tinha isso. Era uma escola normal. Eu estudei na Universidade Católica de Brasília, que era colégio, maternal. Maternal acho que não, né? Só jardim para frente. E aí depois eu fiquei lá da segunda série até o segundo ano. O terceiro ano eu fiz no Objetivo, que aí era outra coisa. Então, na Católica, Diego, não tinha isso, mas eu tinha um professor chamado Marcelo, que ele gostava de ficar instigando os alunos em sala de aula, entendeu? Então tinha um grupo que atormentava a turma, e eu não era, olha aí, Lucas, eu não era do pessoal do fundão, nem da primeira fileira, eu era do meio. Ali, o brasileirão médio. O que acontece? Para ele acalmar a turma, ele passava problemas para a gente ficar sossegado lá, porque tinha um grupinho que gostava. Então era isso que ele fazia. E esse professor foi muito importante na minha vida, assim. Porque ele fez exatamente isso que eu estou te dizendo. Ele separava, estuda isso aqui, deixa a turma em paz, né? E isso foi na oitava série. Aí, a partir desse momento, é engraçado, esses pontos de virada são relevantes. A partir desse momento, eu comecei a dar valor à matemática e não mais à disciplina. E aí a sua cabeça muda. Talvez você não vá tão bem numa prova específica que caiu aquele truque que você não estudou antes. Mas a compreensão da coisa você carrega, né? Isso foi legal. E aí você muda a sua postura, os seus amigos vão, né, se aproximando por interesses comuns. Foi assim que eu comecei, né? Aí você vai para a universidade, como sendo uma pessoa considerada preparada em matemática, e você toma o primeiro baque, né? Essa parte da minha vida também é uma parte que eu gosto de dizer que foi uma parte familiar muito difícil. Os meus pais se mudaram logo depois do primeiro período. E eu sou um pouco sensível ao que acontece em minha volta. Eu não sei como explicar isso, mas assim, quando as coisas vão mal, rapidamente se reflete em mim como pessoa. Então, as coisas não estavam indo muito bem, do jeito que deveria. E esse primeiro período da universidade, eu formalmente a abandonei. Olha só, período complicado, muito complicado. Mas o que acontece? Interessante essa história. Então, foi um momento psicológico muito duro na época. Eu passei por isso em todas as fases, né? Porque é isso que eu estou contando para vocês. Brasileirão médio, sente o baque quando, né? O macro vai mal, o micro sente. A gente sente porque muito aluno, quando entra na universidade, tem esse baque dessa diferença do ensino médio para o ensino superior, sente essa dificuldade e muitos desistem. É interessante você falar isso, da dificuldade familiar que você teve, essas coisas, né? Mas eu, de certa forma, invejo certos colegas, porque uma vez eu comentei isso com o Diego. Falei, Diego, tem certas coisas, cara, que acontecem com todo mundo em certas fases da vida. Vai acontecer com você. Lembra que eu te falei, Diego? Se segura, porque vai acontecer, bicho. A gente não sabe o que nem quando, mas vai. E comigo, eu tive um desempenho nesse sentido pior do que os meus colegas que passaram pelo mesmo, sabe? Eu não vou falar nomes porque ele não me autorizou a dizer, mas eu tenho um amigo que também passou por uma situação familiar extremamente barra pesada na parte final da graduação. Assim, um negócio muito, muito desafiador do ponto de vista do desenvolvimento humano. Ele era uma pessoa extremamente religiosa, sabe? Pessoa com uma pureza enorme. E aí, uma dessas ironias do destino,
ele perdeu um familiar próximo de uma comorbidade que não tinha cura. Isso fez ele questionar a própria fé, porque ele não achava justo aquele ser humano lá, que era o irmão dele, bom como era, sofrer daquele tipo de comorbidade. Então ele entrou em choque interno, assim. E aí, no último período, cara, o que ele fez? Se recolheu, sabe? Ele falou, olha, não dá para mim. Se recolheu. E eu me lembro que ele passou por um período difícil. E tá vendo? Eu passei também, só 4 anos antes. E por um negócio bem menor. Eu me culpei porque o desempenho dele foi melhor do que o meu. Porque, pô, esse meu amigo sofreu de fato algo profundo. Eu nem tanto, e acabei levando uma lapada maior. Mas o que acontece, pessoal? Esse lado humano me chamou a atenção e me chama até hoje. Porque é muito simples. Quer dizer, algumas pessoas que são absolutamente inteligentes e treinadas enxergaram isso nele como um pouco de fraqueza e falaram, se perdeu. Ao contrário, não tinha conexão daquilo com com o desempenho acadêmico, e algumas pessoas juntaram as coisas. Ele não, entendeu? Ele não era tão capaz quanto a gente pensava. Quer dizer, isso é um erro que os docentes não podem cometer, na minha humilde visão. É preciso entender. Tem uma frase que eu gosto, que é assim, desculpe não citar a fonte, mas o homem é o seu caráter e a circunstância. Você tem que... É preciso balancear as duas coisas. Né? Sim. Então, nesse momento, esse meu amigo passou por esse problema. Superou, claro, porque ele era exemplar. Então, lógico que deu certo. Mas esse é o momento que a academia costuma não ajudar. Não se passa por mim, entendeu? Que eu aprendi com a vida, que você tem que olhar a circunstância da situação para ponderar as coisas, as decisões. E aí, esse ponto de virada meu do início da graduação, quem me virou a chave foi um primo que também estudava na UNB, muito, muito inteligente. Ele 2 anos mais velho, então ele já estava lá dentro, ele que me matriculava nas disciplinas, ou seja, dei muita sorte, eu fui guiado dentro da instituição por gente que sabia. Foi ele que me indicou, não, olha, para você ganhar o dinheiro, vai para fazer o cursinho. Então, assim, 1999, primeiro semestre, foi meu inferno astral, e aí o segundo semestre de 99 foi a descoberta. Porque eu retornei para a universidade e fui professor Fossélis Magalhães. A coisa muda na cabeça do cidadão para sempre. Porque dar aula com esse cara cria caráter. Né? Uma pessoa com dotes inacreditáveis. Né? Virou a chave. Começo de 2000 eu já estava trabalhando como monitor e sempre volto de colegas que foram importantes. Tem um também que eu gosto muito de dizer, que chama Olímpio, se não me engano o sobrenome dele é Olímpio Ribeiro, foi outro colega meu, que era outro, olha a sorte que eu dei, cara. Ele era um cara genial e que adorava dar aula. Então ele era um cara, assim, com um nível de conhecimento altíssimo, que adorava ensinar. Então, ele fazia muito sucesso no cursinho. Por isso, né? Nível alto, disposto, sucesso. Então eu me aproximei dele para aprender, né? E durante um tempo ele foi me ajudando. Ele que me guiou um pouco em análise antes do professor, né? Então, levei para ele o livro do Elon, um curso de análise, perguntei para ele, é possível? Ele, olha, que período você está? Não, estou fazendo cálculo 2. Ele, olha, é possível, mas eu vou te acompanhando aqui, porque o menino lá pode ser complicado. Aí, tá vendo a sorte? Tá vendo a sorte? Marcos, então você teve... Pode falar. Antes de a gente sair um pouco do UNB para falar um pouco do doutorado, é legal você falar assim da UNB, e é interessante que a UNB tem uma geografia muito interessante. O departamento de matemática ele fica num espaço lá que a gente chama de minhocão. Sim. Ele tem 3 andares, um andar subterrâneo, em que fica todos os alunos juntos ali estudando, e 2 andares de professores, um de aula
É interessante que essa interação entre os alunos, acho que a própria geografia ajudava nessa interação entre os alunos. Essa interação era boa, pessoal. Tem uma parte que eu nunca comentei, eu acho, mas eu fui diretor acadêmico do Centro Acadêmico de Matemática. O que era o diretor acadêmico? Pelego. Sabe o que é pelego? Pelego é aquele estofado que você coloca no cavalo para colocar o arreio. Então fica entre o cavalo e o arreio. Então, ele é apertado pelo arreio e absorve o suor do cavalo. Apanha de cima e embaixo. Então, o diretor acadêmico era o pelego. Por quê? Porque os alunos faziam zona no CA e eu ia ter que dar cara lá e falar: calma, professor, não é bem assim, a gente vai maneirar. Então, era assim: chama lá o Marcos que o barulho está insuportável. Aí lá eu falar: professor, calma, né? Tenha paciência. O pessoal está animado aí porque ontem aconteceu tal coisa. Então, eu passei por isso também, né? Então, eu acho que essa parte de, sabe, lidar com pessoas, eu achei legal. E aí eu sempre fiz parte disso. A gente está bem acostumado, acho que todos aqui com essa demanda também. Ô, Marcos, você teve essa mudança, essa virada de chave na oitava série, né? Depois você teve essa virada de chave no primeiro período da graduação, depois teve de novo no mestrado, quando você foi mudar a área, né? Mas e depois para vir para São Paulo? Foi assim, tá vendo? Eu tô contando para vocês que a pessoa é a sua trajetória, o seu caráter e a circunstância. Quando eu estava terminando o meu mestrado, já querendo fazer o doutorado, o meu orientador, o João Carlos, ele meio que me fez uma proposta um pouco mais firme. Que ele falou assim: eu só te dou carta de recomendação se você aplicar para fora de Brasília. Porque se você ficar aqui, você vai ficar dividindo o seu desempenho e não é bom. Academicamente não é bom. Então, se você, né? Foi firme e falou: o que você acha? Eu não fiz disso um conflito, ao contrário, eu fiz disso uma oportunidade. Tá entendendo? E a primeira coisa que eu fiz foi fazer verão na Unicamp. Isso, não, deixa eu até contar essa história. Essa parte do verão na Unicamp foi na graduação. Então, digamos assim, eu já sabia o que era ter uma experiência fora. E quando o João Carlos me falou isso, eu tomei como um desafio, sabe? E aí eu fui para o cursinho e avisei, né? Olha, eu vou sair porque eu vou fazer o mestrado. Eu me lembro que o chefe de lá, o chefe virou amigo, né? E aí ele me chamou para uma conversa. E aí, Márcio, por que você vai deixar a gente? Sabe aquela coisa? Eu expliquei para ele que eu queria aprender um pouco mais, que eu achava muito legal matemática, nesse jeito eu falei mesmo, completamente humilde, né? Eu acho absolutamente fascinante e eu quero aprender mais. Mas você sabe que o seu desempenho aqui é bom, você vai abandonar isso para ir para outro lugar, tal, ter que passar pelo recomeço. Eu falei, não, eu não vou recomeçar lá do ponto de vista que você está imaginando, não vou procurar um outro colégio, né? Não é isso. Aí ele até brincou: você não quer carta de recomendação daqui do cursinho? Eu falei: não é isso. Eu vou para lá e não vou mais dar aula e acabou-se, né? Por quê? Porque eu tive conversas em casa também, porque isso é absolutamente relevante. Aí eu fui em casa e falei: olha, eu fui aceito na USP, então eu gostaria de ir, né? E aí eu cheguei estudando na USP, primeiro período de 2006, eu estudei como é o nome do professor de álgebra, cara? Eu fiz tópicos em álgebra com Alexander. Puxa vida, ele é amigo da Lurdinha. Como é que é, Thiago? Kirchhoff. Como é que é o nome dele? Meu Deus do céu. Grishkov. Grishkov, isso mesmo. Eu fiz tópicos em álgebra com ele e fiz teoria da medida com Daniel Taussky. Pô, foi fantástico, cara. Fantástico. Mas a álgebra eu fiquei tenso. Assim. Legal, em tudo. Ok, mas, tipo,
tenso. E na pesquisa você continuou na mesma área do mestrado? O que aconteceu? Tinha que fazer o exame de qualificação em teoria da medida. Aí tinha uma banca lá sentada. E quem estava sentado na minha frente? O Toninho. Entendeu? Aí depois, quando acabou, eu fui falar com o Toninho. Eu continuei em EDP, só que o Toninho estudava outras coisas. O Toninho estuda dinâmica e perturbação de fronteira, né? E aí eu falei com o Toscano também, para estudar se álgebra. Parece que o nosso público aqui, quem que é o Toninho? É isso. É o Antônio Luiz Pereira, foi professor titular da USP, né? Que foi meu orientador, e mais que orientador, foi um guia, quer dizer, Toninho. Porque esses momentos de instabilidade ocorreram em todas as fases da minha vida. Teve jeito. E falando um pouco desse ponto humano também, você sentiu grande diferença saindo de Brasília, vindo para São Paulo, Sim. foi morar aqui, conviver Sim. com os colegas da USP? Eu me comportei de uma forma um pouco diferente. Eu fiquei extremamente recluso, assim, bem recluso mesmo. Então, aí você fala, foi a USP? Não, foi postura minha mesmo. Né? Que há algumas pessoas que vêm de outras universidades podem imaginar que o IME tem um clima competitivo. Eu particularmente não achei isso, não. Quer dizer, eu não me expus o suficiente para detectar esse tipo de característica do Instituto, sabe? Não, então, não sei. Pode ser que o pessoal estava brigando lá para tirar nota. Eu estudei também com o Pedro Lopes, eu não sei se vocês conhecem, é professor da USP. É absolutamente genial, né? Quer dizer, eu dei sorte a vida inteira. Estava acompanhado de gente de... Então, eu vou reclamar disso? Jamais, quer dizer. E você veio sozinho para cá? Foi. Só que eu me conheço minimamente. Então, eu fui para a USP, mas eu morava em São Bernardo, porque eu tinha um tio que morava lá, tinha um primo que morava lá. Então, vai ficar sozinho, eu não fiquei com familiares e tudo. Depois, quando eu fui morar sozinho, tive um monte de problema, porque o cara não sabe de nada da vida, então. Mas você falou que o Rafael foi seu colega. O Rafão foi meu colega. Nós fizemos uma disciplina de dinâmica juntos. Puxa, eu tô com a minha cabeça muito ruim agora. E Ele era veio legal, porque o Rafão também, ele tem um estilo de estudar muito cativante. Então a gente ia para o Franz Café resolver lista de exercício, trocar ideias, levava lá. Olha aí, veja bem. Né? A gente não ficava na USP, a gente ia, vamos estudar lá. Ele morava E ali o contato com os amigos, assim, você tinha mais ele como amigo, tinha mais gente ali próximo? Como eu falei, eu, de convívio diário mesmo, assim, mudava um pouco, porque eu era bem recluso, de fato. Algumas pessoas me falam, professor, eu não consigo entender mais ou menos isso, porque você no trabalho é tão diferente. Verdade. Lá quando eu estava estudando, eu gostava de ficar meio sozinho, assim. E qual foi a diferença principal assim, que você sentiu da UNB e Brasília para a USP e São Paulo? Assim, o que você caracterizaria como diferença? Assim? Bom, olha, de diferença na minha época na UNB é a diversidade de áreas e de interesses dos professores, né? Então, na USP tinha muito mais, era um mundo muito maior do que o que eu tinha conhecimento na UNB, sabe como é que é? Então, isso foi uma coisa que eu logo notei quando cheguei. Né? A outra coisa, assim, com relação ao preparo que você tem, né, como que você recebe dos professores, aí é muito parecido, cara. Porque, como eu te falei, eu dei muita sorte. Em Brasília, tem um momento um pouco mais complicado da nossa vida econômica, país, né? A contratação era raríssima, né? E aí se fazia uso de um expediente chamado professor substituto. Então, eu conto para vocês, eu jamais tive aula com professor, não estou desmerecendo, não é isso. Mas você entende a diferença? Eu passei pelos professores, assim, tarimbados do departamento da UNB, todos eles, então,
Eu E o tive uma contato formação, acesso a uma formação muito boa. Na USP, igualmente. Na USP, puxa vida, na USP eu estudei com feras, né? Eu ia perguntar justamente isso. Esse contato professor-aluno que você falou que tinha na UNB, que de fato tem até hoje lá, e o contato professor-aluno na USP é um pouco mais, não é tão intenso quanto na UNB. Você sentiu Então, falta disso? não, é o que eu estou contando para vocês. Na USP eu fiquei mais recluso, né? Eu tinha proximidade com o Toninho, né? Com o Marconi, mas também, mesmo eles sentiam um certo distanciamento e tudo, né? Mas foi uma escolha errada, porque eu deveria ter feito um contato maior, né? Mas não sei exatamente por que eu me comportei assim na época. Não sei. E depois, mais para o final, como é que foi a tese? Foi um momento diferente? A tese foi assim, né? A gente tinha claro o que tinha para fazer, o que tinha que resolver, né? Assim, bem simplificando as coisas aqui. E o Toninho tinha me dado todas as ferramentas, então eu passei realmente um tempo mergulhado no problema sozinho, discutia com ele assim, sem necessariamente fazer seminário formal, né? Todas as vezes quando eu apresentei e apresentava alguma falha de conteúdo, o Toninho, olha, tem que melhorar aqui, tem que melhorar assado, você não está entendendo assim. Então, esse trato foi muito bom. E a parte final do meu doutorado foi um negócio, uma situação também diferente. Por quê? Porque a minha, na época, namorada, morava em Manaus. Então, o que acontece? Os verões, que todo mundo da pós-graduação vai para outra universidade, vai fazer os cursos e tal, eu sempre ia para Manaus, né? As minhas férias eu passava em Manaus, os feriados eu passava em Manaus. Então, isso também diminuiu o meu convívio mais intenso com as pessoas na USP, sabe como é que é? Você quer ver um outro professor daí que eu também estudei? O Pedro, da aplicada como é o nome? Qual Pedro? Tem mais de um. Não, é o Pedro, puxa, porque eu esqueci o sobrenome dele, meu Deus do céu. Eu só chamo ele de Pedro. Mas tudo bem, um dos Pedros aqui da. É o de aplicada, que não é o Pedro Salomão, é bem novinho, que estuda modelos meteorológicos. Deixa eu esquecer o nome dos amigos. Inclusive, eu tenho que convidá-lo para falar para nós. Bem lembrado. Também virou professor, né? Tem mais gente que estava lá na época. Só nessa parte eu deveria ter aproveitado os colegas mais, né? Você quer ver um outro professor também icônico que eu estudei? O Cláudio Possani. Eu estudei com o Cláudio Gorodsky. Né? O curso de Riemanniana com o Cláudio, fui fazer o curso de Riemanniana com o Cláudio, né? Que eu estudando análise. Foi nessa hora que geometria me laçou um pouco. Depois me laçou muito, né? Mas foi o Cláudio. Então, a sua área, assim, hoje em dia, ela é um misto de análise com geometria? Fala um pouco mais sobre essa área aí. Exatamente. Eu gosto de problemas, vamos lá, teoria espectral em ambiente geométrico. Né? Basicamente, vamos entender o Laplaciano nas suas mais diversas manifestações. Isso que eu ia perguntar, algum operador em específico? Então, Laplaciano, eu ainda gosto dele bastante. Não tem jeito. Não só pela simplicidade, mas pela mais variadas manifestações. Né? Não, é até complicado ficar rotulando o Marcos como analista, geômetra, porque não tem essa não, o cara é matemática, o cara tem interesse assim, por tudo, né? Mas vocês precisam também, eu preciso, como brasileirão médio que sou, preciso dizer para vocês que isso é uma escolha importante. Tem também, os meus colegas que escolheram estudar a fundo nichos específicos, são brilhantes. Quando você faz uma opção pela diversificação, você não consegue ir tão a fundo como quem... Bom, vamos lá.
Coloca como premissa brasileirão médio, né? Pessoas mais excepcionais conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí, depois do doutorado, você prestou concurso? O que você fez, assim? Mais uma vez, o vento foi assoprando, né? Então, eu não sei como é que vocês estão, e eu nem sei como é que vocês vão editar essa entrevista, eu espero que editem, porque isso aqui é um papo longo, porque tem histórias engraçadas. Essa é uma delas, né? Que era assim, a já noiva, em 2009, né? Falou que, não, e se aparecesse um concurso aqui para você fazer e tudo, né? Veja bem, né? Aí eu falei, não, eu faria, claro, né? Sem problemas. Inclusive, eu recebi conselhos que, olha, tem certeza que você quer começar sua carreira numa universidade distante dos grandes centros? E eu vou afirmar para vocês, e por favor, essa parte tem que ficar, foi a decisão mais acertada da minha vida. Assim. O nível, o nível de interação que eu tive com matemáticos, o resto do mundo, na UFAM, foi inacreditável. A USP a gente sabe que é centro também, né? O IMPA, mais ainda, centro de excelência. Mas lá na UFAM eu tive contato com todos os matemáticos que eu quis, né? Foi muito produtivo. Foi uma experiência riquíssima para mim. Eu não podia ter escolhido melhor. E nessa época, a minha esposa estava procurando, e o concurso era só para quem tinha título de doutor, pessoal. Então não dava para fazer. E eu até cogitei fazer o concurso para a área de geometria lá. Porque tinha mais vaga, para análise tinha só uma. Só que aí o que aconteceu? A minha esposa leu o edital, veja bem, a minha esposa leu o edital do concurso e descobriu que se não houvesse inscritos por 30 dias, prorrogava por mais 30, e após essa prorrogação, o nível de exigência caía para mestrado. Só que caía para mestrado, só que os pontos, a formatação do concurso era a mesma. Então, o que aconteceu? Por conta circunstancial, né, por questões circunstanciais, não tiveram inscritos de doutores para vaga, e caiu para mestre, com aquele conteúdo que era absolutamente complicado. Era análise hardcore mesmo. E aí eu falei, agora então eu tenho chance, né? Então o que eu fiz? Eu já tinha os resultados da tese de um ponto que estava satisfatório. Se fizesse mais, estava ótimo, mas ali também. E aí, o que eu fiz? Eu fui para Manaus para passar um tempo mais longo, fui escrevendo a tese, e aí, Laplaciano a vida toda, mas eu cheguei que o argumento funcionava para o bilaplaciano também, né? Mutatis mutantes, tinha uns truques espertos que me ocorreram na hora, e aí aumentou um pouquinho, né? A tese ficaram alguns resultados que eu achava relevantes, o Toninho também. O Toninho era diretor na época. Então foi um momento assim, todo mundo estava muito ocupado na época, né? E eu fui estudar para o concurso. E aí o que aconteceu, pessoal? Passei no concurso. E aí agora, né? Defende, não defende. Aí eu fui para Manaus para assumir em julho de 2010. Foi quando eu assumi. E decidi defender em 2011. Então, apesar de ter entrado em 2006, eu só fui defender em 2011, porque no meio do caminho eu comecei a trabalhar. Entendeu? Não foi smooth. Teve um cavalamento de marcha aí no meio do caminho. Experiência grande. E aconteceu comigo, isso aqui é bom para vocês ouvirem também como testemunho, né? Estou no púlpito aqui fazendo testemunho. Eu optei por me engajar nos projetos de ensino da instituição. Sabe? Vamos reformular o cálculo aqui, vamos ver o que faz com análise e tal. E isso, na época, me tomou muito tempo. Entende? Eu desacelerei nesse momento das minhas outras pretensões acadêmicas. Então, foi um momento muito rico. Quanto tempo lá em Manaus? Eu fiquei 4 belíssimos anos lá, né?
A minha vinda para a UFABC também foi bem singular, porque nada, apesar de médio, não tem uma fase que não tenha sido pelo menos engraçada, né? Quer dizer, eu fiz o concurso na UFABC com planos de vir em 2011 para vir em 2012. Quem estava no concurso, né? Eu tinha lá 20 pessoas. Eu e a Carol, a professora Carol, lá na Carolina Boeira, né? E aí fomos nós que passamos o concurso, eu e ela, né? Na ordem certa, ela e eu, né? Aí decidimos, eu e Roberta, que não era o momento. Isso, e eu acho que eu não sei, eu não vou falar para não pagar a língua, mas eu acho que eu não faria isso de novo. Né? Porque se você é uma pessoa comum, você fala, concurso não é o seu emprego que você vai lá e pega, né? Então você passa e depois decide se fica. Mas na academia eu acho que talvez não seja tão bom fazer. Porque depois, né, dá trabalho para você mudar. Mudei de ideia. Como mudou de ideia, meu filho? Não funciona assim, né? Mas com a UFBC, um ano depois a gente mudou de ideia. Aí eu perguntei se era possível fazer a redistribuição. Então, em 2013 eu pedi a redistribuição, que a Roberta tinha conseguido o doutorado na FEA. Então, nós decidimos tentar a mudança. Falei, bom, deixa eu tentar a redistribuição, né? E demorou exatamente um ano o processo todo, foi longo. E aí deu certo. Em 2014, ela iniciou o doutorado de fato, porque no ano anterior ela estava fazendo disciplinas como aluno especial. E deu certíssimo, né? Nós fomos para São Paulo, 2014. Aí, no meio de 2016, foi quando nossa, parece que a ocorrência entre uma história e a outra, para mim, parece um lapso temporal muito grande, mas agora que eu estou vendo que foi tudo meio encavalado, porque em 2016 eu saí para o pós-doc, e foi assim, todo mundo buzinando na minha cabeça, assim. Oh, tá na hora, né? Por favor, vamos lá. Olha que absurdo, né? Porque é muito medroso, ficava colocando a culpa de tudo. Não, tá chovendo, não vou submeter o projeto, não. Era bobeiras nesse nível, sabe? Insegurança mesmo. Eu fui em 2016, quando você contextualiza o que estava acontecendo no país, vocês lembram, né? Quer dizer, momento tumultuado. Não que agora esteja mais fácil, mas naquela época também estava bem complicado. Né? E os meus amigos, não, olha, tá na hora, né? Vai ser bom para você e tudo. Realmente foi uma experiência incrível. Hoje você é coordenador da pós-graduação, assim, né? Se você pega toda essa história que você teve, assim, de dar aula em cursinho, você conseguiria imaginar que você chegaria hoje numa grande universidade, seria coordenador da pós, nos principais nomes da sua universidade? Tem um convívio que você tem, assim? Então, pode ser que a forma de contar a história passa essa, como é que eu vou dizer, essa aleatoriedade dos fatos, né? Porque foi como aconteceu, parece que é só por conta da forma de contar a história, mas foi exatamente assim que aconteceu. Foi acontecendo as coisas, eu fui indo. Você planejou? Pessoal, eu planejo 2 meses para frente. E o que vai acontecer em março do ano que vem? Sabe Deus, entendeu? Então foi assim, não imaginei nada. E eu agora tenho que puxar a sardinha aqui, porque agora deixa eu contar essa parte, por favor, essa parte também é importante. Agora é o momento mais frutífero para mim, por conta dos estudantes, por conta da convivência com vocês, que fazem as coisas acontecerem. Por exemplo, o Diego, a gente começou a estudar, tipo, 1900 e bolinha, né? 2014, eu acho. 2015. Não, tipo, foi um negócio absurdo, tanto que foi para trás, né? E a gente fica sempre envolto com problema, né, não, Diego? A pergunta é a mesma, a gente só troca o ambiente. E no grafo, como é que é isso aqui? Isso aí. E no grupo? E agora, como é que é aqui no espaço simétrico? Né? E a gente vai indo, sendo guiado pelo interesse em entender lá o nosso queridíssimo Laplaciano e o seu espectro. Então, agora é o momento que tem o Diego, tem as meninas Anaísa e a Vanessa, tem as minhas colaborações com o Christian e com o Lucas,
que uma hora que a gente senta para conversar, avança mais também, porque tá na hora certa. Então, eu estou vivendo um momento muito feliz, assim. Eu estou extremamente satisfeito. E aproveitando o gancho, né, de estudantes, eu tenho uma pergunta que cabe aqui no nosso projeto, que é como que você teve a ideia de essa mente aberta para falar de seminários entre alunos, né, de pôr esse projeto para frente, assim, de começar a divulgar a ideia, né, de tabela, assim, de orelha. Então, teve o seguinte, isso é um pouco o espírito que eu trouxe da UFAM. Na UFAM também tinha uma coisa de ter aula aos sábados, aula na hora do almoço, sabe como é que é? Esse espírito de convivência que eu acho mal barato, conviver com gente inteligente é muito bacana, né? Isso não sou eu que vou dizer não, né? Por isso que eu digo que o doutorado eu devia ter feito mais, né? Mas aí eu já tinha um pouco disso, mas nunca tinha dado certo. Mas depois que eu fui para a França, lá eles têm um seminário entre alunos que é assim muito legal e é muito bem frequentado, sabe? E eles te recepcionam muito bem. Qualquer professor visitante que chega, os estudantes recepcionam muito bem, sabe? Os estudantes de pós-doc, de doutorado. E, poxa, né? Grenoble, onde eu estava, o Instituto Fourier, é um instituto cosmopolita, tinha gente do mundo inteiro mesmo. Então, até mais por conta dessa, como é que fala? Dessa compaixão gerada por estar longe de casa, né? Então, o pessoal se unia. E tinha o seminário deles. Puxa, eu fiquei absolutamente encantado e voltei cantarolando isso para os 4 ventos, entendeu? Eu falei, pô, será que a gente não consegue? Aí os meninos já pegaram essa fase que eu cheguei falando mesmo, olha, vou fazer aqui entre nós. Mas na UFABC isso também é muito comum, vocês sabem disso, né? Quer dizer, o Miranda, o professor Daniel Miranda, o Christian, a turma toda lá se reúne com os estudantes na sexta-feira, e eu preciso até aqui ao vivo e ficar para a prosperidade, né? Dizer que eu participo pouco, mas não é por culpa minha. Estou falando participar pouco dessa parte sexta-feira vamos para tal lugar e tal. Mas, até isso agora vai ser diferente. Eu fico mais dentro da universidade mesmo do que fora. É que vocês me entendem. Aproveitando que você falou da França, como é que foi lá? Então, foi eu e a Roberta, né? E aquelas dificuldades iniciais de você estar no novo país. Então, o primeiro momento foi um susto nesse sentido, né? Mas foi uma experiência riquíssima, porque o supervisor me recebeu bem. E, como gratificação, eu fui o primeiro a expor, abrir os seminários do ano, na época do grupo, né, que foi uma atitude muito bacana dele. E aí foi um período de concentração, onde, um pós-doutorado, eu já aviso para vocês que já vão fazer, né, é um momento onde você se afirma no que você está fazendo, sabe? Se aprofunda mais maduro, mais rápido, então você consegue ir mais longe, né? Então, para mim, foi um período mais rico, ainda estou colhendo muitos frutos ainda, né? Estava mostrando para o Diego, né? Você lembra, né, Diego, aquele texto que eu te mandei, que eu até brinquei com você que era projeto secreto? Foi um paper que eu escrevi lá. Sim. E que deveria ter sido submetido. Tá vendo, Denis? Eu lembro, mano. Exatamente, eu sou meio... Deveria não ser assim, mas a gente é o que é, né? Sou bem lento para essas coisas. Então tem um artigo que eu fiz lá que realmente é o melhor que eu produzi até agora. Eu devo submeter até o final desse ano. Ó, eu voltei de lá em 2017, já deveria ter feito isso há 200 milhões de anos, mas eu tinha até esquecido, porque é irresponsável, né? Mas foi muito legal essa fase, por isso, né? Não, mas você dizer isso aí é muito importante, porque mostra que um matemático ele não é exclusivamente carreira de produtividade acadêmica, ele é uma complexidade muito maior, ele tem uma completude muito maior, né? Exato. Mas é importante a gente dizer também que o mundo vai mudando e a gente precisa estar de acordo com as exigências do mundo, senão você fica um pouquinho deslocado, você perde as oportunidades. Então, assim, eu até
o Lucas aqui, por exemplo. O Lucas é um menino que não perde tempo, não, bicho. Caiu na mesa dele um problema, ele vai lá e faz. Não, Lucas? A gente trabalha com o que a gente tem, né? Às vezes. Olha essa frase. Mas assim, essa frase. no seu caso, acho que fica evidente, você comentou de diversos pontos de virada que você teve, né? Mas, na verdade, eles parecem ser mais que foram se afunilando, ou de uma certa maneira você foi encontrando algo em cada estágio que você comentou. Eu não sei se é a maneira correta, né? Mas, no caso, depois, quando você avança na sua área e você se torna um especialista e tudo mais, e vai juntando depois que você chega num momento, você vai juntando certos conhecimentos de outras áreas, vai vendo outras possibilidades, né? Por exemplo, eu passei um período, olha só, Lucas, só para dar um exemplo, quando eu estava no doutorado, o assunto que eu passei a me dedicar com alguma responsabilidade foram as álgebras de Lie, os grupos de Lie. Eu vim de lá com um conhecimento modesto, mas construído à base do empenho, né? Por quê? Porque os meus interesses se afunilaram por lá, né? Não tinha saída, era natural, já deveria ter acontecido antes. O Toninho me deu uma lista de problemas bacana na época do doutorado. Um deles era estudar o nosso problema querido em variedades riemannianas, superfícies de rotação, eu me lembro até hoje dele falar. E digamos assim, esse projeto de tese virou subproduto do artigo que eu produzi na França, né? Saiu ideias mais bacanas na época que a gente achou, né? E foi lá que eu tive a tranquilidade de, digamos assim, fazer a passagem de geometria de analista, né, do RN ali, né, conhecedor dos mecanismos do RN para ambientes mais gerais. Foi uma experiência fantástica. Faça, né? O Lucas é macaco velho, ele vive andando por mundo afora, mas eu sempre recomendo a todos um período sabático de concentração total. Eu estava num instituto muito legal, incrível, eu tive contato mais uma vez com matemáticos brilhantes. Você acha, Incrível. Marcos, hoje com a experiência que você teve na França, que o pessoal comentou, você é um matemático bastante novo, tem 10 anos, pelo que você está falando aí, de concurso, né? Você já orientou algumas pessoas, tem orientado, que nem você comentou aqui, outras. O que você está vendo assim no crescimento da matemática brasileira? Você hoje, como é que você vê essa situação? O seu convívio com o pessoal aí na UFBC Então eu tenho que esses dizer intercâmbios, né? Essa parte, eu também andei um pouco, né? Eu tenho ido bastante na UNB, eu ainda vou muito na UFAM, enquanto o mundo era mundo, eu ainda fazia essas coisas, né? Mas realmente, nessas andanças, eu posso dizer assim com clareza que a região norte, por exemplo, mudou de patamar nos últimos 10 anos. É outro patamar. Entendeu? É um processo longo, já vinha melhorando, mas não só o número de pesquisadores, não, a região norte avançou assim, incrivelmente. São centros que produzem matemática de excelência. O Nordeste já era meio clássico, né? Quer dizer, também cresceu absurdamente. Então, eu participei também de muitos concursos, sabe? Então, eu consegui sentir ali, como sendo um ator atuante, na mudança de nível. Pessoal, o que aconteceu com a matemática brasileira nos últimos 15 anos foi absolutamente extraordinário. Extraordinário. Nós mudamos o nosso patamar, né? Realmente. E a qualidade dos estudantes, agora, vocês, é uma coisa incrível, assim. É uma coisa incrível. Né? Quando você vai na Unicamp, você conhece mais estudantes que têm esse nível maravilhoso. Quer dizer, você volta, pega a minha geração e volta 5 anos. Os 5 que estão chegando, né? Putz, cara.
pessoal da nova geração aí que, pelo amor de Deus, os que eu conheço é um negócio absurdo, cara. De tão capaz, produtivo. Sei não, a gente vai colher os frutos disso, né? Não vamos deixar interromper, claro, mas a gente vai colher frutos. A gente cresceu muito. Assim. Eu E tô você tem. falando do chão de fábrica, hein, Lucas? Sim, A mas minha experiência. você também tem bastante experiência com eventos pelo Brasil afora, que você participou nos últimos anos, né? Principalmente no, que eu me lembro, Uma coisa. 2019, eu acho que você Isso, participou de vários eventos, em foi. várias regiões diferentes do Brasil, né? Sim. E É, assim, pelo seu ponto de vista, o que poderia ser feito para melhorar a interação entre as regiões? olha, tem um empenho, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um empenho institucional nessa direção, que são os congressos regionais de matemática. Esse se institucionalizou como sendo um evento que serve para essa interação. E é um congresso voltado para os estudantes. Ou seja, digamos assim, a estrela do evento são os estudantes, né? Então, isso já é uma medida institucional de cima para baixo, digamos assim, né? Mas o que realmente melhora a interação, de fato, na minha opinião particular, é o dia a dia. Sou eu entrar em contato com o professor fulano de tal, falar, vamos reunir todo mundo da área, fazer um evento em tal lugar? Tá? É assim que faz. E isso eu aprendi com um colega, que é minha colega, irmão, que é o Nazareno, também é um dos caras excepcionais em todos os níveis, né? Ele promove essa interação também em todas as regiões, né? Então, foi meio que participar desses eventos, foi meio que natural. E é assim que faz, Lucas, entendeu? Então, isso que a gente está tentando fazer aqui com mais um café, isso é o que adianta. Vamos chamar, eu tinha falado com o Marcos Petrúcio, que é um da UFAL, professor da UFAL, falei com ele um tempo atrás, olha, vamos tentar reunir os estudantes daí com os daqui, vamos dar protagonismo para os alunos de doutorado, porque eles vão ser, né? Daqui a pouco o bastão vai estar na mão deles, é bom que eles se conheçam antes. Então, esse tipo de iniciativa individual é central para a gente melhorar a nossa rede, né? Eu acho, não é muito o meu perfil de fazer uma interação mais ativa, por incrível que pareça. Quando eu falo ativa, sou eu mesmo coordenar os eventos, mas eu estou sempre perto de quem faz muito isso, né? E é assim que faz, pessoal. Eu incentivo a todos vocês, mesmo no pós-doc ou durante o doutorado, participarem da... Vocês não sabem, deixa eu contar aqui, né? O Grise organizou uma escola de probabilidade, pessoal. Pensa, durante o doutorado. Peraí, pensa na responsabilidade. E é isso que faz a interação ficar ativa, entendeu, Lucas? São vocês querendo conversar com os outros, e a gente apoia a todo instante. Apoia como pode, né? Individualmente eu tento fazer aquilo que eu posso. Então, e é isso. A minha carreira como matemática é muito mais interação com as pessoas do que só exatamente os ofícios do matemático. Mas a carreira hoje se constrói assim, né? Você faz Tem várias vertentes. né? Você não imagina, por exemplo, o Euler produzindo um artigo em conjunto, mas hoje dificilmente você pega um matemático que produz um artigo individual por causa da interligação, né, que você tem. Isso é importante. Olha, artigo individual é absolutamente relevante, a gente entende a importância, mas eu sou a favor da interação intensa e contínua sempre. Entendeu? Eu preciso ter um artigo individual, aí eu preciso informar vocês, olha, ainda existe entre tomadores de decisão esse ponto como relevante. Minha opinião pessoal, que isso pode ser relativizado com colaborações amplas, com bons resultados. Isso talvez seja mais relevante.
Tá bom? Isso é minha opinião particular. Falando de outros projetos para o futuro aí, você tem projeto agora aí de escrever algum livro para a gente divulgar? Então, pessoal, como eu disse, eu ando sempre muito bem acompanhado, né? Eu tenho uma experiência com isso, com um livro de, como é que é? Introdução à Álgebra Geométrica. Eu escrevi com um colega da UFAM. Na verdade, eu fui auxiliar dele, porque ele propôs o projeto para mim e nós fomos discutindo o livro e escrevendo, que foi uma, como é que eu vou dizer? Uma atividade muito gratificante. Então, tem livro formatado, eu não tenho em mente. Mas agora, os projetos a seguir estão muito bons. Se você quiser, eu posso deslocar um pouquinho a entrevista do ponto de vista mais Não, humano claro, para mais por favor, matemático. por Né? favor. Vai ficar um pouquinho técnico, mas eu posso Não, deslocar. por favor, a gente tem que divulgar essa parte também. Aí, só um parênteses antes de você continuar, você falou da edição, não tem edição, ela vai inteira, viu? Ah, legal. Porque fica meio enfadonho, porque é longo, né? Mas, de qualquer forma, agora eu tenho o projeto de tese do Diego, é um ponto importante que vai como é que fala? Se ramificar em coisas mais de um alcance maior em breve, né? Ele mesmo já está vendo isso naturalmente, mas eu ainda sigo firme estudando teoria espectral. Eu tenho recentemente um paper que vai em breve. Isso, quando eu falo em breve, meu breve tem outro significado, né? Mas o que eu tenho feito agora é estudar o espectro do Laplaciano em fibrados flat. Então, quer dizer, a ideia ambiciosa aqui é você descrever exatamente as possibilidades para o espectro do Laplaciano em fibrados flat. Não precisa ser fibrado vetorial, né? Quer dizer, então você vai precisar trocar aí o que você entende por Laplaciano, mas a ideia é justamente descrever o que acontece com o espectro dos fibrados flats, principalmente porque você consegue construí-los à mão, assim. Então, eu quero fazer isso muito em breve, né? E aí, o que você faz? Lá no fibrado, você tem a base e a fibra, claro, e a nossa fibra, aí, Diego, já você vai ver essa parte. A nossa fibra, ou é um grupo, ou é um espaço homogêneo, como sempre. E aí você tem mais ferramentas para pegar a mão, né? A maravilha do grupo de Lie é que ele te dá exemplos concretos para você, de fato, fazer conta, digamos assim. Então, e isso é uma ideia, você fala, mas você está mudando de ideia? Não, na verdade, se você olhar bem, esse problema é um problema que eu tenho muito carinho por ele, porque é uma extensão natural do que eu fiz com o Nazareno em produtos Warped, né? Então, basicamente, assim, vamos falar de um jeito bem ingênuo, o que eu estou fazendo agora é torcendo a topologia também, quando eu considero fibrados flat. Também torce a topologia um pouquinho, de forma bem vaga. E isso é um projeto mais concreto, que está à mão. Um outro, que está seguindo paralelo, é estudar os fluxos geométricos, né? Tentar entender os sólidos de Hit e os fluxos de Hit. Isso é um pouquinho mais difícil, né? Os fluxos de Hit, vale a pena comentar que foi o ferramentário principal para resolver a conjectura de Poincaré, né? Pois é, mas é um assunto que atraiu tanta atenção que os problemas enormes foram caindo e os problemas que sobraram são muito difíceis, né? Então, o que acontece? Não interessa muito, porque é um assunto que eu gosto de aprender, e eu tenho me dedicado um pouco, né? Recentemente, saiu o aceite de um artigo agora sobre solitons de Hit,
vai sair outro em breve, também sobre sólidos de Hit, que são singularidades lá dos fluxos de Hit. Então, de uma maneira mais, assim, para não chatear ninguém com tecnicalidades, é o que eu tenho pensado no momento, nos meus problemas preferidos. Interessante. É só passar para o Diego, já dá para ver que o Diego vai ter muito trabalho aí, então, pela frente. O Diego tem um pouco de trabalho, mas tá sendo fácil, porque ele está estudando um monte de ferramenta que eu acho que se fosse o caminho contrário, eu falasse, Diego, olha, você vai ter que... Ele ia ficar puto aí. Olha, essa palavra não é legal, né? Ele vai ficar bravo. Pode falar, ué. Porque ele fala, pô, você tem que estudar isso aqui, não tem nada a ver com o que a gente está estudando, mas aí ele sozinho... não, eu já superei essa parte aí. Sozinho ele foi estudando, eu falei, ixi, Diego, isso daí que você está vendo, a gente vai já falar, né? Você lembra que eu comentava que eu gostava de álgebra, né? Agora já... Não, mas não é, mas continua gostando, não faça isso. Continuo gostando, mas assim, eu era muito pensado em fechar minha mente. O contrário, exato. Isso, aí essa questão, tipo, eu já superei. Já superou. Bastante tempo já. Então, o fato de você ter optado por ter uma formação sólida, a gente colhe os frutos ali na frente, né? Tomara, né? Trabalhando para isso, né? Trabalhando para isso, exatamente. Então, basicamente é isso, né? Estudar o espectro em fibrados é o que eu tenho feito no momento, com algum empenho. Mas confesso que eu tenho me dedicado agora, esse ano em particular, com o projeto das meninas, né, da Vanessa e da Anaísa, fazendo a preparação delas para em breve atacar os problemas, e nós vamos com elas, e por incrível que pareça, vai parecer assim uma heresia, mas com elas eu não sei se o Laplaciano irá figurar como figura relevante. Mas você vai apresentar um pouco dessas ideias no seu seminário que você vai apresentar aqui no Mais Um Café, que vai ser... Pode ser. Que dia que vai ser, Diego? Só para a gente não perder a data e fazer uma propaganda aqui. Não, a gente vai marcar, a gente tem que decidir ainda, né? Se vai ser na semana do dia 13 ou na semana do dia 20 de outubro. Então, mas vai ser em outubro, né? Exato. Pelo que eu lembro, né? Em outubro, perfeito. Isso. O Marcos, ele é uma pessoa, só para fazer um parênteses aqui, que a gente está caminhando para o final, que a gente conhece pela vida, que a gente não esquece, né? Que é um ser humano formidável enquanto pessoa e que, como pessoa, eu tive essa experiência quando estava na UFBC, que foi um amigo que a gente pôde encontrar lá, ele e o Christian, que a gente aprende não só a matemática, que é muito importante, mas a como se comportar na vida, no sentido de aprender com os detalhes do que as pessoas ensinam. Isso é muito importante. Por isso, Marcos, aqui eu faço um testemunho de como você me ajudou bastante, você e o Christian, e os agradecimentos que a gente tem que ter sempre, sempre, sempre. Eu conheci essas 3 férias na UFBC, mais gente, mas essas 3 férias que a gente conheceu são amizades que ficaram, que vão ficar pela eternidade, porque o que eu aprendo de matemática com vocês não está escrito. Mas o mais legal é o que a gente aprende da vida. Hoje foi um testemunho que você deu para a gente aqui, isso. Que vale muito a pena, que a gente tem que passar para a ideia do Mais Um Café é essa, né? Passar para as pessoas o que pode ser feito na matemática, mas que essa dificuldade que você enfrentou, as pessoas enfrentam no dia a dia e que você superou, que elas podem superar, que elas vão ter dificuldade na vida e que isso é passível de superação e chegar onde você chegou, né? Hoje você é um representante e um ícone para a gente aqui. Eu agradeço as gentis palavras e a única coisa que eu reforço é que, de novo, a minha grande arma é ser um brasileiro médio trabalhador. Aí dá certo. Né? Trabalhador nesse sentido, né? Tentar superar as dificuldades com algum empenho. Mas impossível fazê-lo sozinho, meninos. Puxa vida, levem isso daqui por diante. Impossível fazê-lo sozinho. É muito melhor você estar cercado de bons amigos. Como a gente está chegando no final, eu queria pedir para você, como você falou das suas ambições na pesquisa, né, as suas próximas, né, ambições aí no que você já está trabalhando, queria que você falasse, por fim, sobre suas ambições na carreira docente, do ponto de vista de lecionar mesmo, e um pouco mais sobre
sobre o que mais de importante aconteceu aí, suas considerações. Olha, eu tenho uma extrema dificuldade de achar que é mais importante, que você precisa fazer uma, como é que fala? Uma retrospectiva mais cuidadosa, né? Então, eu precisaria de um tempo para refletir e saber o que é mais importante que, né, ao longo da carreira como um todo. O que eu gosto de perceber, né, nesse tempo que passou foi que eu sempre tive muito bem acompanhado, fui muito bem aconselhado, e isso me ajudou de maneira determinante. Puxa, pessoal, determinante, né? Sempre procurar fazer o que de melhor é possível ser feito, de maneira responsável, né? E essa é a parte que eu acho que é mais relevante, assim. O que eu gosto de fazer, espero, da docência é continuar formando pessoas mais do que matemáticos, né? Preparando, se passar por mim, né? Olha, você vai estudar como medalhista físico, mas eu tenho aqui um monte de coisa que talvez seja importante para sua caixa de ferramentas para quando você for lá com ele, entendeu? Que essa é relevante também, senão você parafuso espana e você desiste, né? Então, acho que essa preparação é bacana. Isso é que eu acho que eu consigo contribuir com vocês, assim. Ó, nem que não seja um conselho geral, olha, esse problema eu já passei, eu fiz assim, veja o que você acha. Então, esse tipo de aconselhamento da convivência com o estudante, eu acho que eu vou levar para sempre. Que eu acho que é fundamental. Agora, do ponto de vista do ensino em si, não, aí nós temos um monte de projetos, inclusive, né? Tem a disciplina que eu mais gosto de dar, que é tópicos. Você vai lá, escolhe um monte de assunto bacana para trazer o estudante para o assunto, né? Veja o que você acha disso, né? Aí você apresenta pro estudante o assunto de uma maneira certa que engaja. E aí, uma vez engajado, já era. Depois que você for picado pela área, você não larga mais, né? Ou se aprofunda cada vez mais. Então, esse tipo de iniciativa que nós começamos aqui, eu espero que dure. Ficarei feliz se o nosso mais um café virar mais um café perene, né? Ah, com certeza. E aí, só para a gente finalizar, então, eu vou fazer uma pergunta rápida para você. O Thiago já fez as colocações, né? Vou passar, enquanto eu faço a pergunta, o Lucas já vai pensando numa pergunta rápida também, e no final o Denise encerra para a gente. Já está no horário de almoço, tá? Tudo mais, agradecer o tempo, a disponibilidade, né? A pergunta rápida que eu tenho para você é a seguinte, né? O que você gosta de hobbies, de coisas fora da matemática, fora da sua zona de conforto hoje, né, da sua profissão. E para finalizar, você me responde se o Flamengo vai ser campeão da Libertadores, né? Rapaz, então, eu não gosto de dar chute, não, né? Mas eu tô dizendo que tá valendo a pena ser torcedor do Flamengo nos últimos 3 anos. Só para deixar pontuado isso. Vira e mexe, eu mando uma mensagem pro Diego. Olha, acho que tá valendo a pena mudar de time. Que a coisa anda indo muito bem. E capaz que dure isso daí. Eu acho que, não sei, Diego. Não sei, porque o Atlético tá vindo aí e é um time bom. Você não tá considerando o Palmeiras? Depois do que eu vi terça-feira, não. Vai ser uma surpresa para mim se acontecer o contrário. Aí eu vou dizer que a culpa é do Lucas e as suas probabilidades. Mas não, eu acho que vai ser Flamengo e Atlético e vai ser duro. Não chuto nada. Quem chutaria até os 39 do segundo tempo contra o River Plate lá? Haha. Difícil. Deu tudo certo no fim, mas até aquele momento ali, quantos reais você colocava na mesa? 0, né? Virou, ganhou. E hobbies? Então, pessoal, que coisa, essa pergunta é muito séria, né? É assim, eu não tenho feito nada de forma recorrente, né? Como eu andei ficando meio fora de forma, eu tô fazendo os exercícios físicos para o sangue correr na veia e não coalhar, né? Então, eu tenho feito meu hobby principal agora é dar uma corrida,
Corrida não, porque nem isso está dando para fazer. Caminhada. O próprio futebol, né? Que você acompanha, série, filme, válvulas de Ó, aí o escape que também, acontece? né? Se você está assistindo série, eu vou falar um negócio que não deveria ser hobby, né? Mas eu tenho ansiosamente acompanhado os jornais para entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Isso não é um hobby, não façam isso, por favor. Tô brincando, é claro, mas realmente eu não tenho feito nada divertido, Diego, por incrível que pareça. Cara, que Matemática por si depressivo, só velho. é bem divertido. Então, mas inclusive, até isso, eu ocupo longos passos de tempo com matemática, eu tenho a sensação de não efetividade, sabe? De só dar um parênteses rápido. Fazendo a ementa de geometria riemanniana para graduação, que é uma proposta que a gente tem para a UFBC. Puxa, eu me peguei, tipo, fazendo uma revisão bibliográfica um pouco mais razoável para saber o que tem posto, né? Como texto didático. Rapaz, e é horas que isso leva com você lendo, revisitando o assunto para decidir. No final sai um parágrafo com ementa, objetivos. Vê se pode isso, Lucas. Você passa uma semana lendo e aí sai 2 parágrafos com as ementas, com os tópicos. Aí você fala, puxa, eu poderia ter feito 5 minutos antes. Aí eu gasto esse tempão com essa coisa lento. Vou conversar com o Sinuê e com o Francisco só para ter aquele viés de confirmação, né? E hobby, pessoal, você acredita que eu não tenho visto nenhuma série? Ninguém tem uma série para me indicar aí, não? Tenho visto nada. Juro. Ninguém assiste nada. Tá vendo? Vocês também não assistem nada. Então vocês não querem falar. Não. Depois a gente conversa sobre isso. Ah, tá vendo? A gente lá. logo descobre que o cara tá escondendo o jogo. E eu não tô escondendo o jogo, não. Realmente eu tenho esse ano difícil para todos nós, nos confessar. Eu fui mais chato do que nunca. Mas eu tenho a vantagem que a minha esposa gosta muito de se divertir, digamos assim. Né? Então, por exemplo, eu fiz stand-up paddle outro dia. Sabe aquele negocinho assim? Mó barato. Nunca tinha feito. Vi o Boto, que eventualmente eu tô em Belém agora. Vi o Boto. Mas recorrente, Diego, agora você me colocou contra a parede. Eu sou um cara chato, né? Não foi nada de legal. Bicho. Que coisa horrorosa. Pô, Diego, que pergunta que você fez pro cara? Você fez Cara, parecer me que ele era desmontou. chato. Sim, me desmontou. Depois da entrevista o pessoal vai ver que é o contrário, né? Mas tudo bem. Não, mas agora eu fiquei triste comigo, vou ter que refletir sobre isso. Alguém pode me dar uma É assim ideia que aí? vai Não? entrar na terapia depois, para repensar a respeito, Vou ter que conversar com ela, reflexão, falar, né? olha, teve um problema aqui, me fizeram uma pergunta que eu não soube responder, quais são os seus hobbies, né? Eu gostava muito de jogar, eu aprendi com o Rafão, então eu passei um tempo gostando, o Rafão, vou te falar, né, influência na vida do cara. Jogos de tabuleiro, RPG, e o Rafão é mestre nisso, e mestre de engajar a gente também, mas até isso eu tenho abandonado o grupo, sou o chatão mesmo, que coisa triste, né? Meu Deus. Bom, vamos refazer essa entrevista daqui a um ano que eu vou ter uma resposta diferente. É uma entrevista, é uma terapia em forma de entrevista, tá? Foi legal, mas revisitar esses assuntos foi bacana, pessoal. Eu que Sim. agradeço, eu queria agradecer aqui. Então, só para fechar, né, de uma certa forma, né, como o Diego até comentou, então, novamente, eu acho que todo mundo aqui agradece a sua disposição a conversar com a gente hoje, né, e também a falar tanto a respeito sobre esses momentos da sua vida, principalmente o lado acadêmico e tudo mais. Mas você também é conhecido por ser líder de uma seita, né, chamada a Lapla Seita. Lá Então, para seita, exato. Exatamente. Então, o que uma pessoa precisa ter para entrar na Lapla Seita? E por que ela deveria? Então, a gente gosta de ficar cultuando lá esse operador que virou até piada isso já, né? Não, mas o que o cara precisa ter é disposição para estudar um objeto intrincado. Rapaz, olha, se vocês me permitem fazer um seminário só sobre o Laplaciano e onde ele se manifesta de maneira absolutamente espontânea, você vai ver o tanto que isso é legal. Então, se o cara tiver disposição para estudar várias técnicas de várias áreas, em um único objeto, pode vir que ele é bem-vindo. Isso aí, então, acho que
as oficiais, as perguntas oficiais que vão para a entrevista, a gente já para por aqui. Vou mais uma vez agradecer ao professor Marcos, que sempre muito solícito em tudo, inclusive cedendo esse tempo para nós. E, Marcos, se você tiver alguma última coisa que você quer declarar, você tem a palavra agora. Ah, sim, pessoal, vamos lá. A primeira coisa é agradecer enormemente, ver que vocês estão encampando uma ideia que é natural e que vai fazer um bem para a matemática brasileira. Depois procurem saber como é que funcionavam os primeiros encontros na época do Elo, do Manfredo, do Maurício Peixoto. São histórias do Jacó Palles. É assim, um negócio emocionante. Procurem saber. Tem as entrevistas desses personagens brasileiros, ícones, heróis brasileiros. Dá uma olhada como é que foi o surgimento e a luta para manter o INPA e transformá-lo no que ele é hoje. É parte da matemática brasileira que, assim, dá orgulho mesmo. E o que vocês estão fazendo é construir esse pedacinho. Olha, essa entrevista vai ficar. Nós temos a responsabilidade de unificar o grupo de estudantes, não só de São Paulo, mas vamos começar por São Paulo. Vamos unificar os nossos estudantes para melhorarmos cada vez mais. Então, isso é o que eu queria dizer, que a responsabilidade é nossa, já incluindo no grupo de maneira enxerida aqui, mas não tem outro jeito, temos que tocar a ideia, né? Então, agradeço mais uma vez. E queria só dizer que eu fiz um truque com o Diego, que quando ele falou que gostava de álgebra, e a gente estava estudando Laplaciano na graduação, ele falou assim, não, eu via que ele gostava de álgebra. Eu falei, não tem problema não, sério. Pode continuar com o Laplaciano, e eu vou te mostrar que a gente vai estudar álgebra, mas você não vai nem trocar de operador. E assim eu ludibriei ele para estudar período espectral em grupos de Lie, né? Automaticamente, não dá para reclamar. Então, Lucas, é assim que faz. O cara chega com o seu interesse, eu falo, então, o nosso cornerstone aparece nos seus interesses aqui. Pronto, venha, você é bem. É comportamento de seita mesmo. Vai entendendo aos poucos, quando percebe. Pessoal, até, deixa eu vou gastar 30 segundos. Falar isso ultimamente costuma ser até perigoso, né? Porque essas palavras ganharam outros significados, né? Mas um prazer bater um papo com vocês. Isso vai continuar para sempre, né? Mas esse que ficou registrado foi muito legal. E olha que eu não falei metade, mesmo sendo um pouco mais recluso, eu não falei metade das histórias dos personagens que fizeram parte dessa trajetória média aí. Mas pode ter certeza que haverá uma outra mais para frente, e aí você vai falar dos seus hobbies. E comecem pela do hobby, da próxima vez. Eu quero... Para a gravação por aqui e a conversa continua, porque também não Muito dá para parar obrigado. nesse ponto. Muito obrigado.